Olá, aqui é o professor Lidiomar e nesta aula de hoje encerraremos o estudo de algumas funcionalidades do sistema operacional Windows, iniciado na aula passada. Especificamente, veremos nessa aula como navegar em pastas no Windows, algumas operações com arquivos e sobre a lixeira do Windows também, que é para onde vão os arquivos excluídos, que nós não temos mais intenção de utilizar. Comecemos então. Uma das partes mais importantes na área da informática é a manipulação de arquivos e pastas, porque são eles que contêm todas as informações que são gravadas nos discos ou memórias de armazenamento, como seus trabalhos, programas, jogos, vídeos, músicas, entre outros. E com os recursos que o sistema operacional traz, você poderá fazer diversas operações, como cópias, exclusão, alteração de nome, entre outras. O Windows é um sistema operacional que traz diversos recursos para essa manipulação de arquivos, para tornar essas operações mais fáceis. Nele, as ferramentas são organizadas em grupos para ter um mais fácil acesso e localização a cada um desses recursos de trabalho com arquivos e pastas. Para acessar esses recursos de manipulação de pastas e arquivos, nós devemos utilizar o explorador de arquivos do Windows. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Aqui pela área de trabalho, a gente pode acessar uma pasta que é na área de trabalho, essa pasta com o nome de usuário ou alguma outra pasta que esteja aqui, vai acessar o explorador de arquivos. Aqui pela barra de tarefas, pode ter o explorador de arquivos aqui também, ou até mesmo pelo menu iniciar, ele tem aqui, e se você vir aqui na pesquisa, você também pode encontrá-lo aqui, tudo bem? Eu vou abrir ele aqui. Temos então o explorador de arquivos aqui aberto, com as suas pastas, unidades de disco e arquivos também em algumas localidades aqui dele, Bem, com o explorador de arquivos aberto, você notará que ele é dividido em duas telas, A área mostrada aqui na esquerda, ele apresenta as pastas e subpastas, as unidades, de armazenamento, do computador, ou itens online, como rede aqui embaixo, e o OneDrive, que é um serviço de armazenamento de arquivos online, entre outras coisas aqui. Ao navegar nessa área, é utilizado apenas o clique do mouse, clicar uma vez apenas. A área mostrada aqui na parte direita, ela mostra o conteúdo das pastas selecionadas aqui na esquerda, que podem ser arquivos, programas, unidades de armazenamento ou outras pastas, No caso aqui está selecionado este computador, que no caso é o item aqui destacado, em cinza. Nesta área aqui da direita é usado o duplo clique do mouse, Ou seja, para acessar os itens que aparecem aqui, é preciso clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse, o botão principal, que é o esquerdo. Sobre as pastas, elas podem ser exibidas como um conjunto de arquivos e subpastas. Nelas nós podemos organizar os arquivos gravados para serem localizados com mais facilidade. Os ícones das pastas, elas normalmente têm essa cor amarela aqui, semelhante a algumas pastas de verdade, Tem umas pastas que elas são dessas cores aqui normalmente. O sistema operacional ele já oferece diversas pastas básicas já prontas para você organizar e armazenar os arquivos, como documentos, imagens, aqui músicas, vídeos, e assim por diante. Nós também podemos criar nossas próprias pastas, Vou entrar aqui em documentos e vou mostrar como é que se faz. Aqui na parte superior tem algumas guias, algumas abas, Uma guia arquivo, início, compartilhar e exibir. Nessa guia início tem a opção aqui nova pasta. Estando aqui dentro dessa pasta documentos, selecionado aqui, nós clicamos aqui em nova pasta e ele vai criar uma nova pasta aqui dentro dessa pasta documentos. E aí ele vai deixar esse retângulozinho aqui, pedindo para a gente digitar um nome para essa pasta, esperando a gente digitar. Então nós apagamos esse nova pasta que está aqui e digitamos um nome que nós desejarmos. Eu vou colocar aqui textos formatados, Depois de digitar o nome, aperta-se Enter, para que seja confirmado esse nome aqui. A pasta criada ela também aparecerá aqui do lado esquerdo do gerenciador, de arquivos, dentro de uma outra pasta. Então, aqui dentro da pasta documentos, além dessa pasta texto formatado que nós criamos, também há outras pastas e arquivos.
Cada um dos arquivos, que são esses aqui, né, que não são pastas, né, que não tem essa cor amarelada aqui, ele contém a sua própria extensão, tá? Que é essas letras aqui depois do ponto aqui, tá? Estão vendo que tem ponto docx, né, no caso docx, aqui soma infinita ponto docx, bnha.png, triforce.jpg. Então essas letrinhas depois do ponto aqui são as extensões do arquivo que a gente fala, tá? E ela serve para identificar qual programa que vai ser utilizado para abrir esses arquivos e visualizar o conteúdo deles. Os ícones, tá? Que são esses desenhozinhos aqui, eles também facilitam identificar que programa que irá abrir e mostrar o conteúdo do arquivo também, tá? Muitas vezes os arquivos de fotos, ou desenhos ou até mesmo os vídeos, eles já mostram o conteúdo em miniatura, tá? Em vez desse ícone pequenininho aqui representativo do programa, tá? Isso acontece quando os ícones eles estão num tamanho grande, tá? Por exemplo, aqui em exibir, nós conseguimos controlar o tamanho dos ícones aqui, tá? A organização de como que os ícones vão aparecer aqui, como que os arquivos vão aparecer. Se tiver aqui em ícones grandes, itens de imagem ou de vídeo, tá? Já aparecem com uma pré-visualização em vez do ícone do programa que irá abrir. No caso, esse ícone aqui representa um arquivo de texto, tá? Do Word. O ícone de arquivo de imagem, de vídeo, ele é diferente. Ele não está sendo mostrado aqui. Em vez disso, está sendo mostrado uma pré-visualização do arquivo, tá? Uma miniatura do conteúdo do arquivo. Quando nós queremos procurar algum arquivo ou pasta que foi gravado, né, salvo anteriormente no computador, é importante saber como navegar, tá, entre as pastas utilizando um gerenciador de arquivo. Esse explorador de arquivos do Windows aqui, ele é um gerenciador de arquivos. Vocês lembram que eu pedi no trabalho sobre tipos de software para vocês pesquisarem o que era gerenciador de arquivos, né? Então, esse explorador de arquivos do Windows é um tipo de gerenciador de arquivos. Existem gerenciador de arquivos para diversos sistemas operacionais, tá? Tanto para computador quanto para celular. Vocês, por exemplo, devem ter algum gerenciador de arquivos no celular de vocês. Bem, quanto à navegação nas pastas, nós devemos saber, por exemplo, que as pastas podem conter subpastas, tá? Que são identificadas por essa setinha aqui no lado esquerdo do ícone aqui das pastas, né? Nessa parte esquerda aqui, né, da janela do gerenciador de arquivos, tá? Com essa setinha apontando para a direita. Ao clicar nessa seta, tá? A pasta será expandida e todas as subpastas serão mostradas abaixo da pasta inicial, formando uma estrutura aqui, tá? Então vou clicar aqui para vocês verem, ó. Clicando nessa setinha, essa pasta documentos ela se expande, mostrando as subpastas que tem dentro dela aqui, tá? E sempre que tiver essa setinha aqui, quer dizer que tem mais pastas dentro dessas outras aqui, dessas que estão sendo mostradas. Então aqui em outros arquivos, por exemplo, tem mais pastas dentro dela, porque está aparecendo a setinha aqui. Se eu clicar nessa setinha, ela vai se expandir e vai mostrar a pasta que tem dentro dela aqui ainda. Entenderam? Para recolher, né, essa pasta expandida, basta clicar novamente na seta, tá? Que dessa vez vai estar apontando para baixo. E a pasta mais superior aqui, né, no caso da documentos, ela vai ser recolhida aqui, né? Vai buscar, possibilitando que a gente expanda ela novamente quando quiser. Quanto aos arquivos, quando um deles é acessado, o aplicativo padrão é carregado para que todo o conteúdo, tá, do arquivo ele seja mostrado na tela. Para abrir o arquivo desejado, clicamos 2 vezes sobre o ícone deles e aguardamos o carregamento do aplicativo. Por exemplo, se eu clicar 2 vezes aqui sobre esta imagem, o aplicativo padrão vai ser carregado, tá, e vai abrir aqui a imagem na tela aqui, tá? Beleza? Vou fechar aqui. Caso o arquivo não seja aberto no programa desejado, nós podemos utilizar o botão direito do mouse aqui, chamado também de botão auxiliar, tá? Sobre o ícone do arquivo. Aí vai se abrir um menu de opções rápidas aqui, né, do arquivo. E nós podemos vir aqui então em abrir com, tá? E escolher o programa que nós quisermos, tá? Que abre o determinado arquivo ali, né? No caso, nesse meu caso aqui, ele está sendo aberto com esse visualizador de foto do Windows, mas se eu quiser que o arquivo abra com Paint, por exemplo, ou outro programa, né? Eu venho aqui em abrir com e escolho, né, qual programa que vai exibir o conteúdo deste arquivo aqui, beleza?
Outra coisa que nós podemos fazer aqui no explorador de arquivos do Windows é a filtragem de arquivos, que é um recurso bastante interessante quando queremos classificar os arquivos em uma lista muito grande, tá? De acordo com os tipos, data de modificação, tamanho, entre outras opções, por ordem crescente ou decrescente. Para fazer essa filtragem, nós precisamos que aqui em exibir o layout esteja assim como detalhes, tá? Em detalhes aqui para mostrar detalhes de cada arquivo aqui na frente. O que nós fazemos é o seguinte: nós clicamos aqui nos títulos das listas, tá? Para que nós classifiquemos os arquivos conforme esse título aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui em nome, os arquivos vão ser classificados em ordem alfabética por nome, tá? Começando da letra A até a letra Z, né? De A a Z. As pastas aqui são separadas dos arquivos, tá? Então, primeiro ele classifica as pastas e depois os arquivos. Quando a setinha está apontando para cima, a classificação fica em ordem crescente, tá? Do menor para o maior, né? No caso das letras, de A até Z. No caso de números, do menor para o maior, tá? Quando a setinha está para baixo, né? Ao clicar novamente aqui, a setinha fica para baixo e os arquivos são organizados em ordem decrescente, do maior para o menor, tá? No caso aqui, quando é algum texto, né? De Z para A, né? Da última letra para a primeira aqui, tá? E as pastas também, elas vêm para baixo, né? Contrário do que quando está em ordem crescente, elas ficam aqui na parte de cima. Organizando por tamanho, nós conseguimos ver a questão dos números, do maior para o menor, né? Ordem decrescente, né? Setinha para baixo. Ou aqui a setinha apontando para cima em ordem crescente, do menor para o maior. Outra coisa é que quando nós trabalhamos com centenas ou até milhares de arquivos, tá? Que nós podemos ter isso dentro de uma pasta, que ficam em diversas pastas também, subpastas, né? A procura de um ou mais desses arquivos, elas ficam mais difíceis, né? Trazendo atraso nos trabalhos, na manipulação, né? Dos arquivos. Para facilitar, né? Nós encontrarmos esses arquivos ou pastas entre um monte, né? Nós podemos utilizar um recurso do explorador de arquivos que ele permite procurar o nome do arquivo ou pasta apenas digitando, né, o nome dele ou parte do nome na barra de pesquisa, essa aqui do lado aqui, tá? Quando a palavra, né, é digitada, né, o nome, a palavra, alguma coisa ou parte do nome é digitado, não tem necessidade de utilizar a tecla Enter, porque a procura ela é feita automaticamente, mostrando uma lista dos arquivos encontrados logo aqui abaixo aqui, tá? Eu vou digitar aqui, por exemplo, arquivo, né? A palavra arquivo. Não precisa nem apertar Enter, ele mostra todos os documentos que contenham a palavra arquivo. Inclusive arquivos dentro de subpastas, beleza? Fechar a pesquisa aqui. Outra coisa que se queremos saber detalhes dos arquivos, como a data de criação, modificação e até mesmo a data que foi visualizado o arquivo, nós podemos utilizar o recurso de propriedades, tá? Para acessar todos esses detalhes de um determinado arquivo. Para isso, nós clicamos com o botão direito do mouse sobre um arquivo e em seguida vamos em propriedades, tá? Botão direito, aqui a última opção sempre, propriedades. Vai se abrir então essa caixa de diálogo, tá? Onde podemos até mesmo trocar o nome do arquivo, modificar o programa padrão que vai abrir esse arquivo, visualizar o local armazenado, o tamanho ocupado no armazenamento, tá? Os atributos dele aqui embaixo, entre outras coisas. Então, caso você queira saber algumas dessas informações, né, de um determinado arquivo, você pode acessar essas propriedades, né, aqui pela opção de propriedades do arquivo. Cancelar aqui. Tá, a partir de agora nós vamos trabalhar com os arquivos de pasta utilizando diversos recursos do explorador de arquivos do Windows, como seleção, exclusão, troca de nome e transferência entre pastas. Para fazer qualquer operação, tá, em um ou mais arquivos no explorador de arquivos, nós devemos primeiro selecioná-los, tá? A seleção de arquivos, ela trata-se de marcar, né, um ou mais arquivos para que seja aplicada qualquer operação utilizando os recursos aqui do gerenciador de arquivos. Existem três formas de selecionar: a seleção individual, a seleção com sequência e a seleção sem sequência. A seleção individual ela permite selecionar apenas um arquivo através do clique sobre ele. Não tem necessidade de utilizar nenhuma tecla a mais para fazer essa seleção. Basta, né, clicar sobre os arquivos com o botão esquerdo, né, com o botão principal do mouse,
e aí nós selecionamos aqui cada arquivo individualmente, né? Um arquivo apenas. A seleção consequência, ela permite selecionar a partir de um arquivo até um outro determinado arquivo contido numa pasta. Esse tipo de seleção é muito usado quando queremos selecionar diversos arquivos ao mesmo tempo, tá? Para fazer essa seleção, primeiro nós clicamos em um arquivo onde irá começar a seleção, aqui por exemplo, seguramos a tecla Shift do teclado, tá? E depois clicamos no outro arquivo onde irá terminar a seleção, por exemplo aqui, tá? Então, segurando a tecla Shift e clicando sobre dois arquivos, ele vai selecionar do primeiro arquivo até o último, né, selecionado aqui, então, beleza? Já a seleção sem sequência, tá? Ela permite selecionar dois ou mais arquivos sem que eles estejam em sequência, ou seja, a seleção a partir da sua própria escolha, tá? Esse tipo de seleção é muito usada quando nós queremos selecionar alguns arquivos que não estão perto um do outro, né? Por exemplo, para fazer esse tipo de seleção, nós clicamos em um arquivo, depois mantemos pressionados a tecla Ctrl no teclado, tá? A tecla CTRL, e depois clicamos em outros arquivos da nossa escolha, tá? Pode ser em arquivos que não estejam perto, ou pode ser arquivos que estejam perto também, tá? Quantos arquivos nós quisermos aí, um por um, beleza? Pelo explorador de arquivos também é possível excluir, né? Apagar arquivos ou pastas selecionados, liberando mais espaço aí no computador, né? Na unidade de armazenamento, seja um HD, um pendrive, um cartão de memória, tá? Quando nós queremos apagar um arquivo que não tem mais utilidade, nós utilizamos esse recurso, né, de exclusão para liberar mais espaço e deixar mais organizado também a sua pasta de trabalho. Para excluir um arquivo selecionado, né, nós clicamos com o botão direito do mouse para abrir aquele menu rápido. Vai se abrir então o menu rápido e em seguida nós clicamos na opção excluir, tá? Por exemplo, seleciona um arquivo primeiro, né, ou mais de um, pela seleção em sequência ou a seleção sem sequência. Clicamos com o botão direito para abrir o menu rápido aqui e vamos aqui na opção excluir aqui, que está quase sempre aqui nas últimas, tá? Caso o arquivo estiver em uma unidade móvel, como um pendrive, tá? Vai ser exibida uma mensagem pedindo para confirmar a exclusão do arquivo. Nesse caso, basta clicar em sim para que o arquivo seja excluído. Se o arquivo estiver em uma unidade fixa, como um HD, né, igual esse caso aqui, para ser excluído será movido ele diretamente para a lixeira. Não vai perguntar se quer excluir ou não o arquivo. Um pendrive, por exemplo, esse aqui que eu tenho aqui, unidade de USB-F. Ao clicar nele, temos alguns arquivos aqui. Se eu vir aqui em excluir, tá? Ele vai perguntar se quer excluir o arquivo ou não. Se clicar em sim, né, esse arquivo vai ser excluído daqui. Enquanto que aqui na unidade de armazenamento, aqui, né, no HD, os arquivos que nós excluirmos, né, através dessa opção, eles não é perguntado se a gente quer se quer excluir ou não. Ele vai direto, né, para a lixeira, né, que é onde ficam os arquivos excluídos. Outro recurso oferecido pelo explorador de arquivos do Windows 10 é o de renomear, ou seja, trocar o nome, né, que foi dado na hora do salvamento de um arquivo ou da criação de uma pasta. Quando nós criamos um arquivo com o nome incorreto ou por algum arrependimento, né, nós usamos esse recurso para fazer alterações de seus nomes, né? E para trocar esse nome dos arquivos, basta que com o arquivo selecionado, por exemplo, aquela pasta que nós criamos aqui, textos formatados, nós cliquemos com o botão direito do mouse, né, sobre o arquivo e depois vamos em renomear, que também é uma das últimas opções aqui, tá? Ele vai abrir esse retângulo aqui de nome, né, igual quando a gente colocou uma nova pasta, né? Basta então que nós digitemos aqui um novo nome, né? Deixa eu colocar aqui novo nome mesmo e apertar a tecla Enter no teclado para concluir, né, a alteração do nome. Outra coisa que nós podemos fazer com os arquivos é copiar, né, ou mover esses arquivos entre pastas, né, e unidades aí de armazenamento no computador. Quando nós queremos duplicar o arquivo, né, e transferir uma cópia para outro lugar no computador, nós utilizamos o recurso de copiar. Uma maneira rápida de fazer isso no explorador de arquivos do Windows é vindo na guia início aqui, tá? Já está na guia início, e em seguida clicando no botão copiar para, tá? Esse aqui, copiar para.
uma lista de pastas que foram acessadas recentemente irá aparecer para que você possa escolher o destino da cópia. Após clicar em uma delas, em uma dessas pastas ou unidades, o arquivo será duplicado e enviado automaticamente para esse local. Se o local de destino não for encontrado nessa lista, você pode clicar em escolher local, aqui embaixo, tá? Selecionar a pasta da sua escolha e clicar no botão OK. Então, nós podemos ou clicar na pasta aqui ou vir aqui em escolher local, tá? Escolher a pasta que nós queremos colocar, por exemplo, a área de trabalho, e depois clicar no botão copiar aqui, né? Ou OK. E o arquivo vai ser copiado, né? Para o local indicado lá. No caso aqui, era a pasta novo nome, né? Que estava selecionada, que foi copiada para a área de trabalho. Para mover arquivos de uma pasta ou unidade de armazenamento para outra, nós utilizamos o recurso de mover ou então recortar, que são dois nomes para basicamente a mesma coisa. Nós podemos fazer isso vindo na guia início aqui, tá? Em seguida clicando em mover para. Vamos mover um outro arquivo aqui, esse arquivo esse BNH aqui, tá? Vemos aqui em mover para, podemos escolher uma pasta aqui ou então escolher aqui embaixo, beleza? Vou vir aqui em escolher local, tá? Aí em documentos eu vou escolher a pasta novo nome aqui, tá? Que é o que nós criamos. Clicar em mover, esse aqui vai ser retirado daqui e levado aqui para o local onde nós escolhemos, né? No caso a pasta novo nome aqui. Clicando duas vezes sobre ela, vai se abrir e o arquivo estará lá dentro dessa pasta. Tudo certo até aqui? Vamos ver agora um pouco sobre a lixeira do Windows, tá? Que a lixeira é a pasta onde são armazenados todos os arquivos, né, e pastas que foram excluídas anteriormente. Arquivos excluídos ficam lá até que você decida recuperar ou excluí-los permanentemente. Para ter acesso à lixeira, basta digitar aqui em cima na barra de endereços, tá? Assim como nos navegadores, o gerenciador de arquivos também possui, né, uma barra de endereço aqui. Basta vir aqui nessa barra de endereços e apagar aqui o conteúdo, então com ele selecionado, digitar lixeira e teclar Enter, tá? Apertar a tecla Enter no teclado e a lixeira vai ser aberta, tá? A pasta onde ficam os arquivos excluídos será aberta. Normalmente também é possível acessá-la aqui pela área de trabalho, tá? Algumas vezes ela não aparece, mas na maioria das vezes sim. Então, o gerenciador de arquivos ele irá mostrar então a lista de arquivos e pastas que foram excluídos e podem ser recuperados, né, para o local de origem ou removidos permanentemente. Para recuperar um ou mais arquivos selecionados, nós clicamos com o botão direito do mouse, tá, sobre o arquivo e selecionamos a opção restaurar, tá? Clicamos aqui em restaurar. Dessa forma o arquivo será movido para a sua pasta de origem, tá? Que era aqui em documentos, né? Tá aqui é o arquivo restaurado. Beleza? Vou voltar lá para a lixeira e essas setinhas aqui servem para voltar, tá? Para eliminar permanentemente um ou mais arquivos selecionados, tá? Nós clicamos com o botão direito também sobre os arquivos e vamos aqui na opção excluir. Confirmamos então a exclusão através do botão sim. Dessa forma o arquivo será removido, tá, do seu computador de forma permanente, não sendo mais possível recuperá-lo. Se nós quisermos excluir permanentemente todos os arquivos, tá, da lixeira, tá, decididos que não vamos mais precisar de nenhum deles, tá, e para obter mais espaço na unidade de armazenamento também, porque quando nós esvaziamos a lixeira, nós excluímos permanentemente os arquivos da lixeira, nós liberamos mais espaço nas unidades de armazenamento do computador, tá? Então nós podemos utilizar o recurso esvaziar lixeira, tá? Quando tem muitos arquivos aqui dentro e nós não iremos mais utilizar, temos certeza que não iremos mais utilizar nenhum deles, nós podemos esvaziar a lixeira e vão ser todos eles excluídos permanentemente. Vou dar um exemplo aqui, vindo aqui em documentos, esses arquivos que eu utilizei aqui como exemplo, eu não vou precisar mais deles. Posso vir aqui com o botão direito, né, excluir. Aqui em cima também tem a opção de excluir, tá? Então nós podemos também vir aqui em excluir. Ele vai, como está na unidade de armazenamento no HD, né, unidade fixa, ele não vai perguntar, mas ele vai mover os arquivos lá para a lixeira, tá? Deixa eu acessar ela pela área de trabalho, vou fechar aqui. Clica duas vezes aqui na área de trabalho, vai estar os arquivos aqui. Esvaziar lixeira,
vai excluir todos os arquivos. Ela vai colocar a quantidade de itens aqui. Excluir permanentemente esses 4 itens. Clica assim em sim. E aí a lixeira vai ser esvaziada, né? Esses arquivos vão ser permanentemente excluídos do computador. Bem, então essa era a aula de hoje, tá? Onde nós terminávamos de ver alguns dos recursos, tá, do sistema operacional Windows aqui. Claro que ele tem muito mais recursos ainda, né, a serem explorados, né, mas eu não vou explicar tudo, tá? Porque a nossa disciplina não permite, né? Nós temos mais coisas para ver. Mas eu tentei focar nos pontos mais importantes aí do sistema operacional, tá? De como trabalhar com arquivos em um computador, porque vai ser importante para a gente, para as próximas aulas aí, onde a gente começar a trabalhar com arquivos, né? Com Word, com Excel, com PowerPoint, todo tipo de arquivo aí. E vai ser importante para vocês, então, esse conhecimento. Ficamos por aqui, então, na nossa aula. Obrigado por assistirem. Não esqueçam de responder o questionáriozinho lá no AVA para contabilizar a presença de vocês nessa aula. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado.